Paz do Senhor. Estamos ajeitando a câmera aqui para gravar mais um vídeo. E nesse mesmo lugar onde nós já temos gravado outros vídeos, e o assunto é o mesmo, né? É o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui para falar do Evangelho. Estamos aqui para anunciar a salvação, que é Cristo Jesus, né? Neste mesmo lugar, aqui no espaço que eu tenho no fundo da minha casa, lugar aberto, e onde, assim como eu gravo, eu publico, eu não edito vídeos. Então, como é o lugar aberto, né? Eu já disse em outros vídeos, registra aí som de pássaros. É um lugar que tem muitas árvores, e então muitos pássaros e outros animais, aí, outros sons podem porventura aparecer aí na gravação, hein? Mas o importante é o Evangelho, né? É anunciar a salvação. E eu tenho gravado aí vários vídeos já, e vídeos últimos que eu gravei falando sobre encontros que Jesus teve com pessoas diversas, quando aqui ele esteve em carne, né? Quando o Deus que se fez carne na pessoa de Cristo e veio até nós, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que era Deus. E quando aqui ele esteve exercendo o seu ministério, pregando, ensinando, né, as pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, ele teve encontros diversos que os evangelistas registraram aqui nos evangelhos, né? Nós estamos abertos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E eu gostaria de registrar aqui nesse vídeo um encontro, colocar aqui nesse vídeo, expor aqui nesse vídeo, esse encontro que Jesus teve com um homem, um jovem. Aqui a Bíblia não revela o nome, né, dessa pessoa. Isso acontece muito, às vezes não é revelado para nós, e nós então queremos manter assim, né? Então, se não está revelado, não devemos colocar nomes, né? E aqui no capítulo 10 de Marcos, também Mateus, no capítulo 19, registrou esse encontro. Também Lucas, no capítulo 18, também registrou esse encontro que Jesus teve com esse jovem, com esse homem. Lucas vai falar que era um príncipe, né? Mateus vai falar que era um jovem, e aqui Marcos vai falar que é um homem. Enfim, uma pessoa, né, que teve esse encontro com Jesus. E nós vamos ler o texto e vamos ver, procurar relatar o que está escrito aqui, né? Lembrando que, mais uma vez, ainda que eu já disse em outros vídeos, né, mas é sempre bom estar lembrando. Eu não estou aqui pregando religião, né, defendendo nenhuma religião, certo? E também não estou contra nenhuma religião, certo? Eu apenas prego o Evangelho, prego aquilo que Jesus pregou. Se, porventura, né, aquilo que eu colocar aqui, certo, vai contra aquilo que você crê, eu sugiro a você que procure, né, na sua Bíblia aí, já que a Bíblia está aqui, está aí também registrada na sua Bíblia que você tem na sua casa. Procure ler, né, e uma orientação do Espírito Santo e conferir, né, aquilo que vai ser dito aqui nesse vídeo, aquilo que vai ser falado, se realmente está de acordo, né? Porque o que acontece é isso. Muitas vezes, hoje em dia, muitas pessoas falando de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho, principalmente nas redes sociais, né?
mas falando do seu entendimento, ou daquilo que ele recebeu de uma religião, de uma filosofia de vida. E não procura olhar, né, para a fonte, que é a palavra de Deus, né? Então, o que eu falar aqui, eu tenho que falar de acordo com essa palavra, né? Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, é Deus, né, que deixou registrado, inspirou pessoas a escreverem, né, essas palavras. Então são palavras de Deus, ensinamentos de Jesus. Eu não estou inventando nada aqui, né? Não estou inventando uma doutrina nova, não estou inventando uma religião nova, não. Simplesmente estou expondo o que está na minha Bíblia e está na sua Bíblia também. Tá certo? Você deve conferir, né? Porque as pessoas estão acreditando em muitas coisas, muitas filosofias que vão contra aquilo que a palavra ensina, aquilo que Jesus ensina, e por conta disso ficam aí perdidas em meio a tantas religiões, tantas doutrinas, tantas coisas. Não conferem na Bíblia, né? Conferem se realmente é isso que está escrito. E nós procuramos, né, ter esse zelo, esse cuidado de não anunciar religião, de não anunciar doutrina de homens ou tradições humanas, mas somente aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra. Tá certo? Diante disso, isso exposto, isso colocado, abrindo em Marcos capítulo 10, nós vamos ler o texto desse encontro que Jesus teve com esse homem. Então está aí em Marcos capítulo 10, como eu disse, também tem Mateus 19 e tem Lucas 18. Mas nós estamos aqui em Marcos capítulo 10, verso 17. E diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, Jesus, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta, né? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Verso 19: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Né? Jesus começou a colocar aqui os mandamentos, que ele naturalmente já sabia. Verso 20: Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Verso 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles, os discípulos, se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Um começou a perguntar para o outro, né? Diante dessa palavra, diante desse ensino, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu
respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, verso 31, o último verso aqui, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então veja, irmãos, este encontro, né, Jesus indo ali a caminho, caminhando. Jesus, ele fazia muito isso, né? Ele ia caminhando, ia encontrando com as pessoas, né? ia parando em alguns lugares, em algumas cidades, ia ensinando as pessoas, seus discípulos, ia aproveitando, né, esses encontros, essas situações que apareciam para ensinar o Evangelho, para falar, para pregar a palavra. Então observe aqui que no capítulo 10, né, de Marcos, ele fala um pouquinho do divórcio, né, no capítulo 10, verso 1, ele ensina a respeito do divórcio, né. Depois ele fala de crianças, né, no verso 13, né, e aí ele, no verso 17, então ele tem esse encontro com esse jovem, com esse homem, com esse príncipe, né, são colocados assim, e esse homem se ajoelha diante de Jesus, né? Diz a palavra, se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui, irmãos, veja que ele se ajoelhou diante de Jesus e Jesus não o repreendeu por isso, né? Por quê? Porque Jesus, apesar de ser homem, ele era Deus, né? Então nós devemos só nos ajoelhar ou só adorar a Deus, né? E Jesus é a revelação de Deus, né, para nós, Deus encarnado. Então, naturalmente, que esse homem se ajoelhou diante dele e fez essa pergunta, chamou ele de bom mestre, né? E que farei para herdar a vida eterna? Então, irmão, esse homem, naturalmente, sendo ele, né, um príncipe, um homem da terra ali da Judéia, né, onde Jesus por ali passava, naturalmente ele conhecia a lei. A gente vai ver isso no decorrer do texto, né? Então ele conhecia a lei, ele procurava obedecer a lei, e sendo assim, ele não se ajoelha na frente de qualquer um, muito menos de um homem, né? Mas se ajoelhou diante de Jesus. Então ele reconheceu, uma forma de reconhecer que Jesus realmente vinha de Deus. Ele cria nisso, né? Que Jesus ele vinha do Senhor. Ele chamou de bom mestre e perguntou isso: o que eu tenho que fazer? Que farei para herdar a vida eterna? Isso pode ser uma pergunta que muitos fazem hoje, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? Então aí Jesus aproveitou essa pergunta para trazer um ensinamento para ele. E serve para ele, naturalmente, serviu para os discípulos que estavam ao redor de Jesus, e serve para nós também, que estamos aqui diante da palavra. Primeira coisa que ele coloca aqui é que ele diz que ninguém, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus, né? Então, Jesus já trouxe uma lição para ele, né? Jesus estava ali como homem, né, como carne, ainda que fosse Deus encarnado, mas ali naquela posição, naquela situação que ele estava, ele estava como um homem, né? Ainda que ele era bom, né? Porque não tinha pecado nenhum, é o único, né? Sendo ele homem, sendo Deus. Mas aqui ele quis trazer uma lição, já uma primeira lição para aquele homem: ninguém é bom senão um que é Deus. Então, irmão, isso aí, né, a gente traz uma lição para nós. Por melhor que nós possamos ser aos nossos olhos,
ou aos olhos de outras pessoas, né, ninguém há bom senão um, que é Deus. Né? Então, tem muitas pessoas que se acham pessoas boas, e eu até creio que sejam, né? Pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, que fazem caridade, pessoas boas. Assim como existem pessoas más também. Mas entendamos isso, né? Que por melhor que sejamos, nós falhamos, nós somos falhos, por vezes pecamos, né? Talvez não pecados considerados assim mais graves, mas pecamos, mentimos, né? Fazemos coisas que não convém fazer, que desagrada a Deus. Então, bom mesmo, fica esse ensino já para nós, só Deus. E aí ele coloca, né, já que ele perguntou isso, ele coloca alguns mandamentos de Deus, eles não colocam todos, né? Ele coloca alguns. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E quando esse jovem ouviu isso, ele falou: mestre, tudo isso guardei, desde a minha mocidade, desde que eu era mocinho, desde que eu era pequeno, né? Então observe, por essa declaração desse homem, ele foi um homem religioso, um homem que conhecia os mandamentos, que obedecia, que guardava os mandamentos de Deus, não é? Aí, diante dessa afirmação dele, né, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Naturalmente, esse jovem, esse homem, não é? Eles, diante disso que ele falou para Jesus, ele esperava, né, uma resposta de Jesus. Muito bem, então se você guarda, você tem a vida eterna, né? Mas vamos ver o que Jesus disse a ele, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Observa aqui que Jesus amou aquele jovem, aquele homem. Ele disse: falta-te uma coisa. Faltava uma coisa só para você. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Então, apesar dele ser religioso, apesar dele ser, né, um homem que ele naturalmente considerava bom, porque ele guardava os mandamentos desde a sua mocidade, né? Jesus coloca para ele que faltava uma coisa, ele tinha que pegar os bens dele, as riquezas que ele tinha, e dar aos pobres. E não só isso, né? Ele teria que seguir Jesus. Aí, no verso 22, ele diz assim: mas ele, pesaroso, né? Ele pensou bem, ficou meio chateado, pesaroso dessa palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, era um homem rico, né? E ele ouviu: mas eu tenho que vender tudo que eu tenho, dar para os pobres e seguir Jesus, né? E o que ele fez? Ele retirou-se da presença de Jesus e foi embora, né? Então, o que Jesus viu nesse homem, sendo Jesus Deus? Ele viu que havia nesse homem alguma coisa que o impedia de realmente ser salvo e ter a vida eterna. O que é? As riquezas. Ele estava preso às suas riquezas, ele estava firmado. A fé dele, na verdade, não estava em Deus, ainda que ele fosse uma pessoa religiosa, ainda que ele fosse uma pessoa que guardava os mandamentos, ainda que ele fosse uma pessoa boa, né? Mas a fé não estava em Jesus. A fé não estava em Deus, estavam nas coisas que ele tinha, as suas riquezas. E assim é para muitas pessoas, né, que não conseguem a salvação, não vêm para Jesus, né, não conhece a Deus, não quer saber das coisas de Deus. Por quê? Porque a sua fé está naquilo que ela possui. A sua fé está naquilo que ela é, né, que ela conseguiu com o seu trabalho, com o seu esforço, né?
com aquilo que ela tem, nas coisas deste mundo. Mas a pergunta que esse homem fez para Jesus foi o quê? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, além de guardar os mandamentos que ele já guardava, ele precisava o quê? Deixar as coisas que o prendiam a este mundo e seguir a Jesus. Evangelho, salvação, vida eterna, essas coisas exigem de nós, né, nos desprendermos das coisas deste mundo, das coisas que nos prendem a esse mundo. Né? Se nós ficarmos ligados às riquezas, às coisas do mundo, né, nós não vamos seguir Jesus. Nós não vamos olhar para Jesus. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa firmeza está nessas coisas. Estão nessas coisas. Né? E Jesus, olhando para ele, amou ele, porque está escrito aqui, o amou, e disse a ele, né? Pregou o evangelho para ele, olha, você precisa deixar as coisas deste mundo, já que você quer a vida eterna, já que você está falando aqui, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, eu estou falando para você. Certo? Você uma coisa já fez, mas falta uma coisa ainda para você. Vende, deixa as coisas deste mundo, que são perecíveis, que vão perecer, que vai ficar aí, né? E segue Jesus. Mas veja que ali na frente dele estava a vida eterna. Na frente daquele jovem estava Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que fez todas aquelas coisas que ele estava afirmado. Que na verdade deu a ele, porque tudo vem de Deus para nós. Né? Estava na frente dele. Mas a falta da fé, nas palavras que Jesus lançou para ele, né, deixa essas coisas e segue. Né? Ele não creu em Jesus, na verdade, porque ele estava firmado nas riquezas, ele foi embora. Diante disso, dessa recusa, né, do homem em seguir a Jesus e deixar as coisas que prendiam aqui no mundo, olhando em redor, né, que estavam ali os seus discípulos, ele fez essa afirmação: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos ficaram admirados com essa palavra de Jesus e começaram a... Né, mas Jesus tornou a falar para eles: filhos, né, os discípulos que estavam ali, já filhos, Deus, né, falando como Deus aqui. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Os que confiam em riqueza. Os que têm fé em Cristo. Os que têm fé em riqueza, em coisas deste mundo, que são coisas passageiras, perecíveis, que vão ficar nesse mundo. E não, né, em Cristo, em Jesus, em Deus. Não é difícil um rico entrar no reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna. Né? E ele afirma aqui, faz uma afirmação no verso 25: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é uma coisa impossível, né? Mas para mostrar aqui a dificuldade que é, do que entrar um rico no reino de Deus. Como é que vai passar um camelo no buraco de uma agulha? É impossível. É uma coisa impossível, né, de fazer. E Jesus faz essa comparação, né, que é mais fácil passar lá um camelo no buraco, uma agulha, do que entrar. Olha a dificuldade que é para quem tem riqueza. Olha a dificuldade que é para quem confia nas coisas deste mundo e não confia em Jesus, não segue Jesus, é o Evangelho, não coloca sua fé em Jesus. Aqui está dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então observe aqui, irmão, que como é diferente, né, aquilo que Jesus ensinava, como é que é ensinado em muitas igrejas. Existem muitas igrejas evangélicas e tal, que pregam justamente o contrário, né? Que é para você vir,
né? Se você quiser ficar rico, se você quiser ter riqueza nesse mundo, para você vir seguir Jesus que você vai ter. Então, observe aqui a diferença, né? O Evangelho é renúncia. O Evangelho é renunciar às coisas e tirar sua fé das coisas do mundo, das riquezas mundanas. O pecado não está em ter riqueza. O pecado está em você confiar nas coisas terrenas. Aqui no caso desse jovem, é os bens, é a riqueza que ele tinha. Mas muitas pessoas estão confiadas na sua religião, na sua família, na sua tradição religiosa, nas filosofias diversas de vida que tem por aí, que são pregadas, ensinadas. Mas a vida eterna, o reino de Deus, está em Cristo. Não tem outro jeito de você entrar no reino de Deus se não for através de Cristo, Jesus. É por isso que Jesus aqui, ó, deixa tudo que você tem e segue-me. Não é? Então observe que os apóstolos, né, os primeiros apóstolos, Pedro, João, né, o que eles eram? Eles eram pescadores, homens iletrados, homens simples, né? E quando Jesus passou por ali e os viu, Jesus falou, segue-me. E a palavra vai dizer que Pedro deixou tudo e seguiu. Mateus, ele era, né, ele trabalhava na coletoria, era cobrador de impostos. Jesus olhou para ele, viu, falou para ele, Mateus, segue-me. Ele deixou lá o emprego dele, deixou as coisas tudo lá e seguiu Jesus. Certo? Alguma coisa tocou neles, né? Alguma coisa disse no coração deles que Jesus era o Salvador, e ele deixou a vida dele, né? Pedro era casado, a palavra vai dizer que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, e a sogra estava enferma, e Jesus curou a sogra de Pedro, né? Mas Pedro deixou tudo e passou a seguir Jesus. Muito bem. Continuando aí, nós lemos até o verso 25, verso 26 diz assim, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Diante disso que nós vimos aqui, que Jesus falou, né, quem poderá salvar-se? Eu queria fazer uma outra colocação aqui. Por que eles perguntaram assim, quem poderá, pois, salvar-se? Porque as pessoas pensam muitas vezes que ser abençoado materialmente, né, ter riqueza neste mundo, significa que você é uma pessoa de Deus. Tem muitas pessoas que entendem isso, né? E não é pelo que você tem, né, é pelo que você é. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é paz, alegria, é espiritual, né? Essas coisas desse mundo, as riquezas, as coisas do mundo que nós temos aqui no mundo, isso vai parar, vai acabar tudo. Mas o relacionamento que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus por meio de Jesus, por meio do Evangelho, não é? E isso quem faz é Deus, quem coloca no seu coração é Deus, porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Como é que você vai adquirir essa fé em Cristo? Né? É se você ouvir a palavra de Deus, se você realmente ouvir e crer na palavra de Deus, na palavra de Jesus, no Evangelho. Por isso que eu tenho pregado aqui, né? E eles fizeram essa pergunta entre si lá. Jesus, olhando para eles e percebendo, né, que eles estavam indagando entre si, né, então, quem é que pode salvar? Jesus fala uma coisa no 27, para os homens é impossível. Para os homens, aí já engloba tudo. É impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quem poderá salvar-se? É a pergunta que eles fizeram entre eles. Jesus disse, para os homens é impossível. Está vendo? Jesus olhando, olha, vocês estão se indagando aí, quem poderá salvar-se? Eu vou dizer para vocês, para os homens isso é impossível. É impossível alguém salvar-se a si mesmo. Nós precisamos de Jesus como Salvador e Senhor.
Não existe como entrar no reino de Deus, ter a vida eterna, se não for por meio de Jesus, se não for Deus por meio de Jesus tocando na pessoa. As pessoas estão presas nas coisas deste mundo, nas diversas religiões, nos dogmas, né, religiosos, das diversas religiões. Tem religiões, tanto evangélica, católica, diz que se você não pertencer àquela entidade religiosa, você não vai para o céu. Isso é um absurdo, né? Porque quem nos leva para o céu é Jesus. Né? Quem nos perdoou os nossos pecados foi Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, para Deus, para os homens, é impossível a salvação. Né? Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, apesar, o cachorro latiu aqui com o foguete que soltou. Apesar de ser difícil e até mesmo impossível, Jesus falou que é mais fácil para passar um camelo, né, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, apesar da dificuldade, da impossibilidade disso, né, mas para Deus não. É Deus que nos salva. É por meio de Cristo. É pela fé em Jesus. Então, para Deus, sim. Para Deus as coisas são possíveis. Mas para os homens, realmente, é impossível a salvação. Se você está como esse jovem aqui, né, procurando cumprir, né, as suas obrigações religiosas, não que isso seja errado, lógico que não, Jesus não questionou isso dele. Ele falou assim, ó, eu observo todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Muito bem, Jesus não questionou isso, né, só falou que estava faltando para ele uma coisa. O que é uma coisa? Deixar das coisas do mundo, as coisas mundanas, que prendia eles no seu, né, naquilo que ele achava que ele era, que ele estava firmado, a fé estava nas coisas e não em Jesus, e não em Deus, na verdade, e seguir Jesus pela fé. E nós somos salvos por graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Né? E isso quem faz de nós é Deus, isso não é do homem. Né? Ninguém nasce com fé, ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Observe que Jesus falou aqui, ó, não tem ninguém bom só Deus. Né? Ninguém vai para o céu por seguir mandamentos, porque os mandamentos não foi dado para salvação, ainda que se você conseguir seguir os mandamentos certinhos, os 10 mandamentos, realmente você vai ser salvo, mas ninguém consegue, porque o mandamento não foi dado para salvação, ele foi dado para mostrar ao homem que ele é pecador. E assim, olhando para os mandamentos, ele vê que ele é pecador, reconhece que é pecador, aí ele vai a Jesus. Mas as pessoas ficam, né, querendo seguir mandamentos, religiões, presos em suas religiões, aí não vai para Jesus. A fé em coisas diversas deste mundo, as religiões, o catolicismo, o espiritismo, o evangélico, qualquer igreja, qualquer placa, isso vai ficar aqui. Quem salva é Jesus, quem salva é Deus, a salvação vem de Deus. Né? Muito bem, diante disso, né, Pedro, vendo isso aí, fez uma pergunta, falou para Jesus assim, e Pedro começou a dizer, eis que nós, aí já não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Realmente, é o que eu disse aqui. Jesus passando ali, olhou para Pedro e falou, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Pedro largou tudo e seguiu. Assim foi com Mateus, João, os discípulos, né? Os apóstolos. Aí Pedro falou, olha, então nós deixamos tudo e seguimos. E aí Jesus vai fazer uma afirmativa aqui para Pedro. Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, irmão, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, por amor de mim, Jesus, e o Evangelho, não é religião, por amor de mim, Jesus e o Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Está aqui a resposta.
A resposta para aquela pergunta que aquele jovem fez no começo, quando ele encontrou Jesus, e que ele recebeu aquela instrução de Jesus, que ele tinha que deixar as coisas e seguir Jesus, Jesus respondeu aqui, mas aquele jovem já não estava mais ali para ouvir essa resposta de Jesus. Então, se aquele jovem, né, tivesse realmente fé em Jesus, tivesse deixado, feito o que Jesus mandou ele fazer, vende tudo e me segue, certamente ele iria receber tudo, muito mais, né, 100 vezes aquilo que ele tinha, também a vida eterna. Mas alguém poderia dizer, mas como, né? Muitas vezes nós deixamos, né, irmãos, irmãs, mães, filhos, né? Isso relaciona-se com família. Não é deixar no sentido de abandonar, alguma coisa nesse tipo. Mas, se essas pessoas não quiserem seguir Jesus, não quiserem seguir o Evangelho, não quiserem conhecer o Evangelho, você que quer, você não pode ficar preso a eles. Porque daí você não vai seguir a Jesus e você não vai ter a vida eterna. E com relação a essas coisas 100 vezes mais, é isso mesmo. A família de Deus, né, o reino de Deus é grande, é rico. Não é? Então, nós, quando entramos para o reino de Deus, pela fé em Cristo Jesus, né, nós vamos receber muitos irmãos. A nossa família, nós vamos pertencer à família de Deus, não mais à família, né, da terra. Muitas vezes somos rejeitados aí, né, por seguir a Jesus, somos até perseguidos, aqui está dizendo, com perseguições, né, por seguir a Jesus. Todo mundo que quer seguir Jesus piamente sofrerá perseguições, a palavra diz assim. Mas a gente vai participar da família de Deus, né, já aqui nessa terra. Já vivemos o reino de Deus aqui na terra, ainda que não podemos ver, mas pela fé em Cristo nós já não pertencemos mais a este mundo, não pertencemos mais a esse tempo, né, humano que nós temos aqui na terra, mas já pertencemos ao reino eterno, já temos a vida eterna, né, não por nós, não porque nós queremos, mas porque para Deus tudo é possível, né? Muitas pessoas olhando para mim hoje, que deixei muitas coisas que eu até gostava de fazer, por amor a Cristo e ao Evangelho. Isso veio de Deus, não veio de mim, né? Hoje eu tenho, né, muito mais irmãos, muito mais irmãs. Minha família hoje é a família de Deus, né? Então é grande, né? Tem muitos irmãos, muitas irmãs. Campos fala com relação a coisas, né? O Senhor tem nos abençoado, graças a Deus. Passamos perseguições, passamos dificuldades nessa vida, aflições, mas o Senhor tem nos abençoado, né, com as coisas materiais, graças a Deus. Trabalhamos, né, ganhamos nosso dinheirinho honestamente, né, num emprego bom, e temos, né, alimento em nossa mesa, coisas boas que o Senhor nos dá, né? Antigamente trabalhávamos, gastávamos em coisas, né, nosso dinheiro em bebidas, farras, cigarros, muitas coisas desse mundo, mas o Senhor, né, tem nos abençoado hoje. Não sou rico, não, nunca fui rico, mas a minha riqueza não é material, né? A minha riqueza é espiritual, graças a Deus, eu faço parte do reino de Deus. Então hoje eu tenho 100 vezes mais do que eu tinha, ainda que com perseguições. E tenho, e no século futuro, a vida eterna. E tenho, pela presença do Espírito Santo em mim, pela fé em Cristo, né, pelo conhecimento do Evangelho, pelas promessas que Jesus tem, que aquele que crê nele tem a vida eterna, né? Então, hoje eu tenho essa esperança na minha vida de
ter a vida eterna. Né? Não fui um dos primeiros, né? Sou, creio, um dos derradeiros, né? Porque Jesus está voltando, faltam poucos para serem salvos. Mas aqui diz que os primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Eu quero deixar essa mensagem, esse encontro, né? Que foi registrado aqui por Marcos, Lucas e Mateus, para você, né? Que muitas vezes está aí ligado em coisas dessa terra, ainda que você seja uma pessoa boa, não estou dizendo que você não é, né? Ainda que bom mesmo é só Deus, né? 100% bom, ninguém pode dizer que é 100% bom, 100% bom é só Deus. Você que tem a sua religião, segue os mandamentos de Deus, deve fazer isso mesmo, tá certo? Mas entenda isso, né? Se você não seguir a Jesus, se você não deixar as coisas deste mundo, né? E colocar a sua fé unicamente em Jesus, né? Que é o mediador único, certo? Você não vai ter a vida eterna. É Jesus que está falando. Aquele jovem, né, era uma pessoa boa, né, com muita riqueza, tinha muitos bens, naturalmente. A Lucas vai falar que ele era um príncipe, né? Então ele era de uma família boa, né, judeu, israelita, tá certo? E cria em Deus, porque ele conhecia os mandamentos, né, e guardava os mandamentos que Jesus falou ali, mas ele estava preso nas coisas deste mundo. Creia em Jesus, né, arrependa-se aí dos seus pecados, deixe as coisas do mundo, siga Jesus pelo conhecimento do Evangelho, receba essa promessa na sua vida, né? E Jesus, respondendo à pergunta da vida eterna, disse: em verdade vos digo que ninguém há, isso é para todo mundo, né? Para mim, para você que está ouvindo, para todo, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim, Jesus, e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos com perseguições, mas no século futuro e no século futuro a vida eterna. Vem fazer parte dessa família aí, enorme, que é a família de Deus. Tenha muitos irmãos, muitas irmãs, muitos familiares, campos, porque tudo isso aqui pertence a Deus. Tudo isso aqui pertence a Deus, e o céu nos espera, né? E o céu você estará, né? Futuramente, quando Jesus voltar, né? Jesus está próximo a voltar, você terá a vida eterna. Amém? Mais essa mensagem do Evangelho, mais essa mensagem de salvação, mostrando aqui, né, muitos outros ensinos a gente podia tirar desse encontro com Jesus, de Jesus com esse jovem, né? Aqui tem, a gente vai garimpando aqui, a gente vai extraindo muitos outros ensinos, né? Mas o tempo não permite. Mas eu creio que está aqui, Marcos 10, a partir do 17 até o verso 31. Confira aí na sua Bíblia, não é? Deixe as coisas desse mundo, ponha sua fé em Jesus e receba, entre para o reino de Deus, a família de Deus, e receba já nesse tempo muito mais do que você tem. E no século futuro, a vida eterna. Amém? Deus abençoe você, a sua família, todos os seus. Em nome de Jesus.